Ora, bom dia, espero que esteja tudo bem desse lado. Sou o Ricardo e este será o episódio 11 do podcast Talvez Incomode, que é sobre livros e histórias. Bem, hoje quero começar por perguntar-vos como é que realmente vocês estão. Não têm que me responder, mas se quiserem podem fazê-lo. Só quero mesmo lançar esta pergunta para vocês. Por isso, fiquem lá com essa questão. E eu sei que ninguém me perguntou nada, mas vou responder na mesma que estou bem. Foi uma semana com uma boa bandeira verde, quiçá azul, ou seja, foi uma excelente semana. Se alguém, claro, aqui ouve também o podcast do Bruno Nogueira, vai perceber esta analogia das cores das bandeiras, mas acredito que me inspirei nisso para atribuir uma classificação às minhas semanas, mas muitas das vezes escrevo no meu caderno e fico aliviado. Quer dizer, nem sempre, porque já atribuí bandeiras vermelhas e amarelas, mas na verdade não foram assim tantas. É interessante quando acho que uma semana foi, por exemplo, uma bandeira amarela e depois questionar o porquê. É um bom exercício, mas atenção que não faço sempre isto todas as semanas e nem sei se gostaria de fazê-lo, mas pronto, é uma forma divertida de olharmos para a nossa semana e ter uma maior noção do que é que se passou. É fixe, eu gosto e recomendo. Mas vamos lá ao que interessa. O título deste episódio é Juízos Erróneos. Ora bem, vamos lá contextualizar com a história que me levou ao livro que escolhi para hoje. Começo por dizer que tenho uma confusão que me causa alguma ansiedade, porque sei que foi através de um podcast que eu acho que ou foi no podcast do Bruno Nogueira ou foi a Rita Naveiro, neta do falecido Rui Naveiro, que falou do livro de uma forma que me motivou a pesquisar e anotar na minha lista. Mas mais à frente, neste episódio, vocês vão ouvir uma partilha de um grande amigo meu que já me tinha falado deste mesmo livro muito antes de anotá-lo na minha lista. Ou seja, isto é tudo muito confuso, mas acho que vocês vão entender. É estranho isto, porque sempre que escrevo um título de um livro, escrevo também a fonte que me motivou. Neste caso, como não o fiz, fiquei baralhado, mas não é isso que importa, porque o livro é tão bom e marcou-me tanto que ponho essa dúvida de lado. Este livro não li sozinho. Foi, se não estou em erro, o segundo livro que li com a Isabela. Recordo que a Isa foi membro do meu primeiro e mais pequeno clube de leitura, ou seja, nessa altura era a minha vez de escolher um livro para lermos em conjunto. Queria algo diferente e esse livro destacou-se principalmente por ser realmente muito diferente, porque este livro, grande parte dele está cheio de erros ortográficos, gramaticais, no fundo está cheio de erros, mas desenganem-se porque não é falta de cuidado do autor, não é mesmo de propósito. Bem, vou dar-vos o título, chama-se Flowers for Algernon, de Daniel Keyes. Ok, vamos a isto. Flores para Algernon é uma ficção e narra a história de um homem com dificuldades mentais que se chama Charlie e que por via experimental procura adquirir o mesmo QI que Algernon, um sobredotado rato de laboratório. E através de um diário é exigido a Charlie que escreva relatórios de todos os seus progressos para se poder identificar o modo como a operação melhorou a sua inteligência e, por consequência, a sua vida. À medida que os procedimentos decorrem, a sua inteligência, sim, expande-se até ultrapassar a dos médicos que projetaram a sua metamorfose. A experiência parece representar um enorme avanço científico até que Algernon, o rato, entra numa deterioração súbita e profunda. E a questão é, poderá o mesmo acontecer a Charlie? Pronto, este livro é soberbo por várias razões. Ele é narrado na primeira pessoa através dos tais relatórios escritos por Charlie. A linguagem, ou seja, a escrita, muda à medida que a inteligência dele aumenta. Começa com os tais erros gramaticais e ortográficos que falei e vai se tornando mais complexa e refinada. E essa transformação prende o leitor.
não temos por onde fugir. E há que salientar o incrível trabalho do autor, Daniel Keyes, porque consegue fazer essa evolução impecavelmente bem. Até arriscaria dizer que é perfeito. É sem dúvida um dos meus livros favoritos. Sei que estou sempre a dizer isto sobre quase todos os livros que falo, mas este é especial porque nunca li nada parecido. E ainda bem que li juntamente com a Isabel, porque há muita coisa que se pode debater. Despoltou muitas emoções. Recordo-me numa das brisas com a Isa termos falado com uma certa raiva de uma situação específica que não vou contar aqui, claro, mas penso que não haveria outra forma de ver essa tal situação sem raiva e sem sentimento de justiça. E já que estou a vir por aqui, vou ler uma pequena frase do livro para dar aqui um certo incómodo. Então, é assim: não sei o que é pior, não sabermos quem somos e sermos felizes, ou tornarmos-nos naquilo que sempre quisermos ser e sentirmos-nos sós. E pronto, minha gente, neste episódio vai acontecer uma coisa diferente, que vai haver uma partilha, sim, mas numa espécie de, mini entrevista com um grande amigo meu, que no início do episódio eu referi que estava um pouco confuso de quando é que surgiu este título e este livro na minha vida, mas depois, posteriormente, eu apercebi-me que, lá está, o Steve, esse meu amigo já tinha lido e é um dos livros dele preferidos, e ele deu-me um pouco na cabeça porque já tinha falado desse livro e eu não tinha, pronto, reparado e não tinha posto na minha lista, mas pronto. Trago-vos então o Steve e espero que gostem desta conversa. Ora, muito boa tarde, Sr. Steve, como é que nós estamos? Olá, Gomes. Olá a todos. Está tudo bem. Espero que esteja tudo bem contigo também aí na Irlanda. Está tudo a andar, está tudo é um novo recomeço, mas pronto. Vamos ao que interessa. Então, grande Steve, vamos começar por essa tal minha confusão. Ou seja, quando é que tu realmente falaste comigo desse livro e eu, não liguei assim grande coisa e pronto. Diz-me lá quando é que foi esse momento. Então, se bem me recordo, nós tínhamos ido jantar e pronto, como é um dos meus livros preferidos, como acabaste de dizer, e que foi muito impactante para mim. Na altura eu expliquei-te um bocado como é que era o livro, que a execução era fantástica, e estava mesmo animado a falar contigo, e de certeza absoluta que na altura devia estar focado noutros livros mais específicos, e pronto, deves ter achado piada ali, mas a recomendação ficou um bocado na gaveta, e o que eu acho engraçado é que passava algum tempo voltámos a jantar, estavas-me a falar sobre um livro incrível e tal, e eu fiz cara assim um bocado achei engraçado essa parte de teres completamente esquecido a minha recomendação, mas depois, quando acabaste de ler, viste que valia bem a pena. E acho que vale bem a pena. Se quem não o leu, que leia. Não, completamente de acordo. Opá, pronto, já te pedi desculpa que, pessoalmente, sobre esse equívoco de não ter anotado. Desculpa. Mas isso para mim até também é super engraçado e é de alguma forma uma história fixe para contar, porque como é que um livro impactou tanto a mim e a ti, mas na primeira vez que tu me contas, e eu lembro-me mais ou menos desse teu entusiasmo quando tu falas de livros principalmente, e eu não ter sequer anotado ou ter ficado mesmo com. Mas isso tem a ver com fases da vida e livros vêm, acho eu, nos momentos mais certos. Ahm, e, a- Exatamente. mas eu tenho outra pergunta para te fazer que tem a ver com a tua tese, certo? Tens uma história que para mim é muito boa e acho que é diferente, por isso proponho-te para tu contares aqui. Então, esta história é a história da frase inicial, ou seja, a frase que dá o pontapé de saída da minha tese de doutoramento, e eu escolhi uma frase especificamente do livro Flowers for Algernon, e uma frase especificamente do Charlie ao acabar, mais para a parte final do livro. E porquê que eu escolhi esta frase? Escolhi esta frase por várias razões, mas algumas específicas, como por exemplo,
eu recebi este livro com uma prenda de despedida, quando eu estava a sair do meu local de trabalho para abraçar um novo desafio, na altura o tal doutoramento, na área, e quando eu vou escrever a tese, ou quando estou a acabar a tese e tenho que escolher a frase, só para explicar, a frase é algo com um cunho, com um cariz mesmo muito pessoal e livre, e normalmente nós não temos que justificá-la a ninguém. Por exemplo, tem um amigo meu que colocou aquele discurso clássico do Rocky Balboa num dos primeiros filmes do Rocky Balboa, ou seja, é algo muito, muito nosso. E eu escolhi a frase, que já agora vou dizer a frase, que é PS, please, if you get a chance, put some flowers on Algernon's grave in the backyard. E devido à pouca qualidade do som, vou repetir novamente a frase. PS, please, if you get a chance, put some flowers on Algernon's grave in the backyard. Charlie. Até aqui tudo ok. O problema foi quando eu, tendo alguns orientadores de fora de Portugal, tinha uma orientadora na Polónia e precisava do seu aval para submeter a tese. Quando enviei a tese, e ela deve ter lido a primeira página, viu esta frase, contém erros ortográficos, e eram erros ortográficos já quando o Charlie estava a regredir novamente a nível cognitivo, parte final do livro, e por isso é que tinha erros ortográficos. Ele recebeu um e-mail muito rapidamente como resposta, porque normalmente no meio da orientação académica, normalmente não é muito bom sinal receber assim um e-mail tão rápido, uma resposta tão rápida. Pronto, a tal orientadora dizia que não iria ler uma tese com erros ortográficos, muito menos uma tese de doutoramento, e pronto, por causa disso, tive de falar com o meu supervisor, direto, expliquei-lhe que, ok, escolhi esta frase, sabia bem o porquê de estar a escolher aquela frase, daquele livro específico, e expliquei-lhe o porquê, e ele disse, então agora vais ter que explicar isso à orientadora polaca, dizer, rasca-te. E acabei por dar-lhe uma explicação um bocado desfocada por e-mail do porquê desta frase. E eu escolhi especificamente esta frase, especificamente este livro, porque o livro para mim é uma autêntica obra-prima, a ideia, a execução, a forma de diário e a explicação das diferentes fases de conhecimento e autoconhecimento do próprio Charlie. Para mim, o livro, quando se refere às diferentes fases do conhecimento, as diferentes fases de conhecimento e autoconhecimento do próprio Charlie, e a sua relação com os laços que são efetivamente humanos, por exemplo, a amizade e o amor, e o facto de ter escolhido aquela frase específica já numa parte final do livro, uma frase com erros ortográficos, é porque aquilo representava um bocado o que eu acho que tentei fazer ao longo do doutoramento e um bocado a minha visão sobre a ciência. Ou seja, a frase está lá, é perceptível, sim, tem erros, erros ortográficos, que os erros são quase uma metáfora para mutações pontuais que eventualmente podem alterar o fio condutor ou a mensagem principal da minha tese, pontualmente, mas espero que a mensagem principal continua de certo modo e dentro do possível válida por algum tempo. É claro que se for desafiada por melhoramentos técnicos no futuro, ou seja, alguns erros são devidos à fotografia tecnológica que nós temos no hoje, e outros erros são mesmo erros, certeza que eu já na minha tese, que são erros meus devido à minha natural falibilidade. E então, quando eu tentei explicar a essa orientadora, por trás de uma frase que não tinha nada a ver, que só tinha erros, tinha alguns erros ortográficos, não estava relacionado com ciência, ela achou muito, muito original, achou piada. Eu até recomendei a leitura do livro, porque o livro fala muito abertamente do que é o que deveria ser o conceito de educação, e pronto, ela ficou um bocado estranha no início, mas depois da explicação ela gostou muito, e pô, basicamente a história é essa. E bem, que ela tinha acabado por ler o livro também. Não, impecável. Eu gosto muito, pessoalmente gosto muito dessa história. Existe essa correlação entre um livro e neste caso com a tua tese, e que já por si é um projeto bastante importante. E olha, pronto, acho que os ouvintes vão gostar desta história. Obrigado pela tua participação, Steve. E um forte abraço. Um abraço. Olha, isto estava a cortar hoje, agora, não sei se é da net, não estava a cortar desse lado. E eu estava a ouvir cortado. Não sei se gravou assim.
Pronto, e deixei este final para dar a entender todo o profissionalismo que eu tenho neste projeto. Pronto, fraca qualidade, espero que tenham gostado na mesma desta conversa com o Steve. E vamos então à rúbrica da mania do intelectual. A mania do intelectual. E hoje o que eu trago não vai ser uma música, não vai ser uma palavra, mas vai ser um filme. O filme chama-se Perfect Days e é uma história de um senhor, Hirayama, um homem que limpa casas de banho em Tóquio. O filme é parado, sim, mas mostra a rotina simples de um homem que, a meu ver, consegue mostrar muito bem o significado de uma vida equilibrada. O filme também explora temas como a solidão, a busca de sentido, e a beleza do cotidiano, mas principalmente acho que o que fica e o que se retém deste filme é nós apreciarmos mais a nossa rotina, os pequenos detalhes do nosso dia a dia e o estar verdadeiramente com as pessoas quando assim temos que estar, mas fundamentalmente desfrutar e pronto, eu não queria ser muito clichê, mas sorrir para a vida, digamos assim. E este acho que é a grande mensagem deste filme. E pronto, acho que é tudo por hoje. Não trago assim grande partilha que tive durante esta semana que tenha a ver com livros. Por isso, acho que damos por fechado aqui o episódio. Já houve aqui muita coisa nova, uma mania de intelectual novo e também houve esta espécie de entrevista com o meu amigo Steve, que eu agradeço bastante. E pronto, ficamos por aqui. Olha, espero que tenham gostado, tenham uma boa semana e até já.